em seus lares o programa Quarta Dimensão, agora na TV Vila Velha, a TV que a gente vê. Os defensores do descanso sabático continuam surpreendendo. Depois de Jesus violar o decálogo, ordenando o transporte de cama, eles não aceitaram imitá-lo e agora caçam o poder do Cristo. O Nazareno disse: todo poder me foi entregue na terra e nos céus. Mateus 28, versículo 18. Quem é dono de tudo não tem sócio. Por incrível que pareça, o estudioso dentre eles disse na TV: na terra existem dois poderes, parte nas mãos de Deus, parte entregue a Satanás. Vejam que eles não aceitam que o Nazareno proclama. Estão sempre de pé atrás procurando atalhos. Aliás, o salmista já dissera: uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi. Todo o poder pertence a Deus. Salmo 61, versículo 12. Velho e Novo Testamento coloca poder único nas mãos de Deus e do seu Cristo. Ninguém mais partilha de poder, segundo a Bíblia. Esta e outras falsidades nos levaram a viver sem algemas, libertos e distantes de líderes descomprometidos com a verdade. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de bons amigos. Com equipe, desde gabarito, na boleia, o resultado será esplêndido. O tema de hoje será Cristo Juiz e o Pequeno Aprendiz. Yasmine, de 4 aninhos, perguntou à mãe: por que a cor da pele da babá é mais escura, mamãe? E isto acontece porque Deus se alegra com a diversidade, respondeu Marta. Seria monótono se todos fossem iguais. É muito melhor assim. Deus ama todas as pessoas por igual, deixando de lado as diferenças. Logo em seguida, Yasmine fez outra pergunta: Deus conhecerá o nome de cada pessoa, mamãe? Claro que conhece. E não só conhece, como se encontra bem perto delas. Mas afinal, se Deus está perto, por que se esconde? Eu não estou vendo Deus. Estará no celeiro com tio Chico, quando os fardos do feno lhe servem de cama? O pai das alturas, respondeu a mãe, tem bastante espaço para realizar sua constante vigília. Ele não precisa do nosso celeiro, porém. Deus, filha, é como o vento. Não podemos vê-lo, mas é possível senti-lo quando nos amamos uns aos outros. Então ele faz morada permanente em nossos corações. As perguntas alcançam tamanha intensidade que Marta procurou a professora da escola maternal em busca de orientação. Eu quero que Yasmine conheça o conforto da oração e sólidas referências quanto ao certo e ao errado. Tudo o que conheço nesta área não se baseia em provas científicas. Eu gostaria de simplificar este universo abstrato. Como fazer?
Não sei. Marta não está sozinha na dificuldade de reforçar a crença dos filhos. E ela reconhece a importância do aprendizado. São inúmeros os pais e mães mergulhados em idênticas perplexidades, incapazes de transmitir algo com segurança. É difícil simplificar matéria tão complexa. Mesmo que nós nos entendamos facilmente com os filhos sobre assuntos do colégio, falhamos inexoravelmente ao tratar da figura do nosso Deus. No entanto, e aqui se encontra o melhor meio de atender algumas das necessidades fundamentais da criança. O rabino Harold Kirchner oferece uma valiosa contribuição neste campo. Ele escreveu: é importante falar sobre o Ser Supremo para explicar as coisas do mundo, as belas formas da natureza, o nascimento de bebê, a morte de alguém. No bojo das explicações surgirá sempre algo na alma das crianças que nos escapa. Mas a criança se deleita pelas maravilhas que se escondem no mistério. É saudável conversar com elas sobre tais assuntos. A compreensão de um ser superior a tudo, maior que tudo, tornará as crianças mais confiantes. Se elas entenderem que Deus é superior a todas as mudanças neste mundo transitório, que todo o poder se encontra nas mãos de Deus, elas encontrarão nele apoio e referência moral. O maior problema, especialmente na atualidade, é que os pais dirigem todas as energias de seus filhos para aulas de música, de computadores e assim por diante. Falta lugar para lições no terreno da fé. Falta lugar para o nosso Cristo. Estes pais ainda não entenderam que eles são influências duradouras da nova geração e a direção que imprimirem será bússola no seu aprendizado. Os pais são os exemplos mais marcantes e exemplos duradouros, sem a menor dúvida. Eles jamais deverão esquecer que estão sendo observados. O que eles dizem e fazem, ou não dizem e não fazem, terá impacto direto sobre os filhos. As crianças medirão a sinceridade dos progenitores na observação do empenho para promovê-las espiritualmente. Primeiro passo de qualquer aprendizado será falar sobre Deus com franqueza e simplicidade. A regra mais proveitosa é deixar os baixinhos livres. Os adultos simplesmente seguirão no encalço deles, formulando perguntas, sugerindo ideias e apontando imagens pertinentes. Embora os bebês sejam pequenos demais para entender, já é chegada a hora de repetir palavras sagradas em torno deles. Bíblia, Alcorão, Torá, Cristo, sagrado e outros vocábulos deverão ser repetidos constantemente. Diretora de educação chamada Dona Lindsay se referiu sobre esta recomendação dos especialistas. Escutem o que ela disse.
Se você não familiarizar as crianças com estas palavras sagradas, não terá base para construir conceitos amplos no futuro. Entre as primeiras coisas a expressar para os bebês sobre o Papai Celestial, se encontra a exaltação do seu amor, gerando cuidados pela sua segurança. A criança terá que despertar o quanto antes para a revelação de anjo guardião presente no entorno do seu berço. A criança vai entender, ela vai dormir tranquila, ela vai aprender a voltar o pensamento para o alto e esperar em Deus. Os dois filhos de Anne Whitterholt eram bebês quando ela os levou para visitar vitral de igreja. A imagem que aparecia no vitral era Jesus segurando o cordeirinho. Ela então disse para os meninos: Deus ama vocês da mesma forma que Ele ama aquela criaturinha que está carregando nos braços. Neste nível simples, porém marcante, Anne ensinou aos filhos o quanto Deus pode encontrar-se perto e cuidar de nós. Para crianças até 5 anos será errado perguntar: como convencer meus filhos a crer em Deus? Continuaremos no próximo bloco, meus caros, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza da equipe Vila Velha e de outros amigos, nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Você sabia que 161 títulos do Getúlio no YouTube 1 e Getúlio no YouTube 2 podem ser acessados através do site? Após localizar quaisquer das páginas, Getúlio no YouTube 1 ou 2, você clica num dos títulos que aparece e poderá assistir à exposição de imediato. Com alegria e agradecimentos a Deus e aos telespectadores, divulgamos os números de acessos no mês de maio, 13.419, isso no conjunto da obra. 13.419 visualizações. Para alguém com estrutura modesta, composta de solidário, mas pequeno grupo de amigos que ajudam, eu fico feliz com os resultados. Ninguém imagina o quanto do meu agradecimento, o tamanho do meu agradecimento. E voltaremos ao tema: Cristo juiz e o pequeno aprendiz. Crer é matéria incompreensível para uma criança de 5 anos. Não seria mais sensato, portanto, perguntar-lhe se ela acredita que Deus existe? O procedimento adequado será mostrar evidências. Este é o momento sacrossanto em que pais e filhos penetram na arca da salvação. Quando eu alcançarei isto? Perguntará você, apequenado pela insegurança de pai de primeira viagem. E a presença de Deus em você responderá: fale quando as crianças estiverem abertas à ideia
escolhendo o instante repentino de alegria. Fale no momento em que algo aconteça que as tenha maravilhado, ou na inquietação daquele instante em que revelarem preocupação. Escolha o momento adequado para expressar presença do divino. Pouco depois da morte do avô, a menina de 5 anos foi procurar Anne, depois do serviço religioso, em sua intenção. Ela perguntou pelo vovô. E Anne respondeu-lhe: vovô está guiando o seu carro por entre as nuvens, dando passeio com seu cachorrinho Fluffy. Depois que os dois se reencontraram lá em cima. O cachorrinho morrera ano antes de vovô, e Anne aproveitou o gancho para mostrar que a vida e as oportunidades são renovadas. Da maneira singela com que foi exposta, a criança jamais esquecerá o ensinamento. Anne deixou bem claro que Deus é vida e não morte. E Anne voltou-se para a criança e perguntou-lhe: de que forma você entendeu isto que eu lhe disse? E a menina retrucou de imediato: Deus deu carro ao vovô e ele está passeando com Fluffy pelas nuvens. Anne fez que sim com a cabeça, concordando alegremente com a versão sentimental da criança. Jesus também exaltava e exultava também com as reações inocentes dos pequeninos. Glorifico-te, Pai, disse Jesus, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste às criancinhas. Mateus 11, versículo 25. Dos 3 aos 5 anos, as crianças imaginam Deus como alguém que distribui carros e protege bichos de estimação no seu jardim. Para elas, Deus toca piano e violino e presta atenção em todas as coisas, em tudo. Elas misturam o Papai do Céu com o Papai Noel. E está certo. É a imaginação delas que funciona. Fatalmente surgirão perguntas. Deus dorme? Onde passa as férias? Que tipo de bicicleta ele usa? Para encorajar essas crianças em idade pré-escolar, pode responder honestamente que não sabe algumas coisas, mas mantenha o diálogo vivo. Faça perguntas, incentive o uso da imaginação, e incentive. Encaminhe a curiosidade da criança para o campo espiritual. Ao falar sobre Deus com estes pirralhos em idade pré-escolar, você precisa se conscientizar que é você o especialista. O menino ou menina são os aprendizes. Muito cuidado, meus caros, muito cuidado com o que diz, portanto, para não se arrepender depois. Crianças em idade escolar, ali pelo 6 a 10 anos, já pensam no Criador com certa lógica. Deus será o causador da morte? Deus saberá de tudo o que eu faço escondido? Em resposta, deve ser ressaltada a onipotência divina
mostrando suas obras nos céus e na terra. Tudo que nos rodeia é obra dele, filho. Se ele teve o poder de criar, é natural que lhe sobrem forças para manter e fiscalizar a criação e as criaturas. Aquele garoto de família pobre que comeu 5 bolachas que a mãe comprou para toda a família, de repente leva um susto. Será que Deus viu? E a sua própria consciência lhe responde: sim, você já foi flagrado pelo Senhor das alturas. Nunca esqueça que o Pai Celestial acompanha as traquinagens de todas as crianças do mundo. De minha parte, meus caros, eu não concordo com este radicalismo disciplinador, este exagero de regras, esta cobrança sistemática e opressiva. Tudo deve ser feito no vai da valsa. Os nossos baixinhos vão confundir o amorável Senhor das alturas com alguns pais que se zangam facilmente e que castigam sem a menor piedade. Aqui será importante ressaltar o cuidado do Altíssimo para que aquelas bolachas da história não deteriorem a lição, trazendo mais prejuízo do que lucro. Se a pequenina criatura imaginar o Senhor dos céus zangado com ela, pronto a castigá-la, como ficará sua confiança na misericórdia? Já não bastará pobreza, desajustes e privações de tantas crianças? Sobre tudo isso será lícito acrescentarmos ainda mais o fantasma do medo e da culpa. Afastemos esses fantasmas. Eu não acho conveniente estabelecer tão opressivas normas no aprendizado da criança. A avaliação crítica da justiça não é papel delas, ainda não é, pelo menos. E insistir na crueldade poderá transformar-se dentro do seu coraçãozinho em revolta. Vejam que a criança poderá concluir perigosamente pelo aspecto mais deprimente que se poderia imaginar. Eu já nasci errada, poderá dizer ela, induzida pela nossa falta de compreensão e de amor. Oxalá não desça do fundo do poço, oxalá ela não desça a este fundo de poço e sofra os reveses da culpa, porque nós somos os verdadeiros vilões da história. Pagaremos caro por isto. Vocês já imaginaram alguém frágil, perdida na noite escura da transgressão, confessar o opróbrio que não lhe cabe? A transgressão é nossa, o erro é da sociedade, ao mesmo tempo permissiva e ao mesmo tempo implacável na cobrança. E nesta cobrança, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Esquecido que o próprio Jesus ordenara trabalho no sábado, pregador tentou validar descanso obrigatório, usando suas palavras: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15.
Ao contrário da pretensão do pregador, a frase se mostrou inválida, pois foi o próprio autor que mandou o homem curado carregar o leito. Então deixou de ser um mandamento de Jesus aquilo, porque Jesus fez o contrário. Neste caso, Jesus é o infrator, entre aspas. Isto assusta até a gente. Aliás, no momento que Jesus disse ao paralítico curado, carregue tua cama, ele criava novo mandamento. O feitiço virou contra o feiticeiro. Dita ordem do mestre atualizada, deveria ser obedecida pelos que amassem Jesus. Aquilo se tornou preceito. O homem curado foi o primeiro executor da ordem do Cristo. Ele apagou no calendário o sinal vermelho de feriado no sábado. Recordem que Jesus disse: se me amais, guardarei meus mandamentos. Dali em diante, os seguidores entenderam que Jesus valorizara por igual todos os dias da semana. Alguém de pureza ética como nosso rabi jamais aceitaria algo proibido. Sua ordem mostrou que o decálogo fora ultrapassado e envelhecera. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema: Cristo, o juiz e o pequeno aprendiz. A criança, meus amigos, será sempre vítima no confronto com adultos covardes. Movida pela nossa insistência para que reconheça ato pecaminoso, aquela criança poderá desabafar que já terá nascido errada. Isso será ruim para ela, desgastante para seus familiares, péssimo para a sociedade onde está inserida. É necessário extremo cuidado em todas as ocasiões em que interagimos com o mundo infantil. Maneco Silveira percebeu o sofrimento do filho naqueles primeiros dias de aulas. Foi choque para o garoto sair de casa e interagir com estranhos naquele novo ambiente. Maneco Silveira, penalizado, ficou observando o filho de longe, observando, triste, impotente. No terceiro dia de colégio, ele viu Orlando sentado numa pedra do pátio com a cabeça enterrada nos braços. E ficou muito triste, ficou muito penalizado. E não conseguiu suportar mais. Atravessou pelo meio das crianças que brincavam no recreio e foi direto ao filho. Eu me vi sozinho, pai, e tive medo, desabafou Orlando. O pai o abraçou e lhe disse: Deus estava bem ao lado de você, filho, sentado naquela pedra. Você não falou com ele? O que vocês acham disto, meus amigos? Será que este pai preocupado terá procedido corretamente quando disse que o Todo-Poderoso estava sentado com ele numa pedra vizinha? Alguém poderá considerar esta atitude como enganação? Nós não partilhamos dessa ideia legalista demais para nosso gosto. Não! Aquela criança precisava urgentemente de uma noção clara da presença divina em sua vida, incentivando a fé e a confiança do filho. Aquele homem fez bem. Ele não se desviou da trilha da retidão.
O Senhor das alturas jamais o reprovaria. Preocupado com os temores e apreensões da criança, Maneco Silveira não fez mais do que tentar protegê-la. O menino não falara com Deus, nem o enxergara, mas naquela noite conversou longamente com o pai, o qual sugeriu que entregasse seus temores a Deus. Filho, disse o pai, esses seus medos serão jogados na lata de lixo de Deus e esquecidos. Esta conversa longa foi decisiva para o garoto atemorizado. No dia seguinte, já com outro rosto e outro ânimo, o menino disse para a mãe: seguirei o conselho de papai, entregarei todos os meus temores para que sejam jogados na lata de lixo do Senhor Deus. Para edificar nas crianças essa intimidade com o divino, você pode escolher histórias da Bíblia. Existem nos livros sagrados belíssimas imagens que mostram o Altíssimo interagindo com os seres humanos. Esses são os trechos mais adequados para os menores, porque expressam certezas de que o Senhor se encontra interessado nas pessoas. Ele as procura no endereço, interage com elas, ele lhes fornece pistas que se encaixam nos seus planos. A singela história de Jonas e a baleia, só para citarmos exemplo, torna-se oportuna porque desperta a curiosidade infantil. Jeová insiste com Jonas. Jonas resiste e foge de Deus. Jeová segue no encalço do fugitivo, mostrando que conhece todas as suas artimanhas. E finalmente Jonas se rende e realiza a esplêndida tarefa. Muito mais do que mostrar que o Senhor possui ilimitados recursos para dissuadir teimosos, o episódio revela a Deus interessado no homem. Jonas, pessoalmente, se encontrava indeciso, mas Jeová insistiu para seu próprio bem. Quando adolescentes assimilam estas sutilezas da Bíblia, de imediato, eles compreendem que o Todo-Poderoso é fonte de estratégias dentro de todo o universo. Tudo vem de Deus, e é Deus que programa tudo, e Deus é dono de todos os poderes. Se Jeová perde seu precioso tempo com um profeta insignificante chamado Jonas, qual não será o seu empenho diante de crianças sem rumo? E eis que chega o Crispim para me questionar. E ele parece bastante disposto hoje. Vamos escutá-lo, meus amigos. Getúlio, diz o meu crítico, há poucos minutos você disse frase que eu não engoli, não gostei. É a seguinte: se a pequenina criatura imaginar o Senhor dos céus zangado com ela, pronta a castigá-lo, como ficará sua confiança na misericórdia? Sim, Senhor Crispim dos anjos, eu falei exatamente isso e não me arrependo, nem retiro qualquer sílaba da frase. O que se encontra nela é exatamente a forma do meu pensamento. Aquele Jesus que salvou a mulher adúltera da truculência dos apedrejadores sempre foi figura da minha predileção. Jamais confundi Jesus com Moisés. É exatamente nesta mesma linha e neste padrão que eu rejeito a ideia de Deus zangado com crianças. Não enxergo
a menor base nos evangelhos para mudar meu pensamento. Principalmente no que concerne à criança, eu sempre fiz questão de transmitir a imagem de um Deus amoroso e perdoador. A força do chicote pode vencer, caríssimos. Jamais convencerá, porém. E, de acréscimo, poderá fazer crescer o ódio. Se a força do amor é capaz de vencer e convencer as pessoas, cristianismo, meus amigos, no meu entendimento, é adesão por inteiro, entrega total, cumprimento pleno da vontade divina. Aquele que coloca as mãos no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Lucas 9, verso 62, palavras de Jesus. Quando olho Jesus, preciso e devo esquecer Moisés. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio está correndo adoidado. E não esqueçam as tardes de sexta-feira, quando divulgamos páginas do Evangelho e da Bíblia, sem algemas. Para a próxima semana estamos trabalhando noutro assunto extraído da Bíblia e especialmente dos Evangelhos. Em seguida, aos últimos questionamentos sobre o tema de hoje, Cristo o juiz e o pequeno aprendiz. No momento em que eu concordasse que a mulher adúltera deveria ser apedrejada, eu estaria olhando para trás e não para frente. Eu estaria retrocedendo aos conceitos antigos da lei de Moisés, onde a violência era remédio para disciplinar a sociedade. Isto jamais considerarei na minha interpretação das Escrituras. No Evangelho legítimo do nosso Rabi existe tolerância zero para todas as formas de violência. É verdade que a teologia nos mantém ligados a padrões rígidos de certo e errado. Ao errar, damos a Deus e ao próximo razões para que risquem nossos nomes. Alguns professores aceitam trabalhos somente quando os trabalhos são perfeitos. Por incrível que pareça, encontrei o resumo do meu pensamento num para-choque de caminhão. Pode uma coisa desta, meus amigos? Estava escrito: Deus ama sem condições. Para Deus não importa quem seja o filho culpado, porque Ele vai fazer tudo para afastar aquela culpa e para fazer com que a pessoa tenha condições de viver melhor. O Pai das alturas pode ficar desapontado com alguns dos nossos atos, mas nunca, de maneira nenhuma, com o que nós somos. Porque nós somos seus filhos. Ele conhece bem a diferença entre a criatura de consciência ainda adormecida e aqueles que já estão lutando por melhores padrões morais. Deus sabe que crianças e adultos todos são defrontados por
limitações. Enfrentamos crises tão horríveis que ninguém pode agir corretamente o tempo inteiro. Ninguém pode. O Criador conhece o barro de que fomos criados. Pelo muito que sabe sobre as nossas fraquezas, não acreditamos que exija padrões de conduta além da nossa capacidade. Neste mundo complexo, todos se encontram expostos ao perigo e será impossível atravessar selva sem se ferir nos espinhos. Admitir sem queixas tal realidade seria enorme passo diante do processo de aceitação do nosso destino. O brilhante advogado Agamenon Magalhães vivia atormentado pela perspectiva de errar ou perder causa no tribunal do júri. Aquilo atormentava Agamenon. Ele queria ganhar sempre. Ele queria estar sempre por cima da carne seca. Se esta tragédia acontecer, eu perderei a estima e o respeito de meus colegas, pensava Agamenon. Ser derrotado numa causa será tão grave, ele confidenciou à esposa, que não, tão grave que eu teria que encerrar minha carreira. Eu não teria condições de enfrentar os meus amigos e conhecidos. O doutor Agamenon estabelecera metas tão altas que elas o esmagavam e o mantinham num estado de permanente crise. Qualquer fracasso, por menor que fosse, meus amigos, representaria para ele uma tragédia de proporções insuportáveis. Conversando com funcionários, colegas e até com amigos, de repente, ele viu-se surpreendido com algo completamente diferente da sua imaginação. A admiração que lhes votavam crescia, disseram eles, quando eventualmente Agamenon cometia erros. A opinião era unânime no círculo das suas relações. O doutor Agamenon Rodrigues, por ocasião das falhas, descia do seu pedestal e se tornava mais humano. Ninguém gosta de interagir com super-homens que vivem isolados em torres de cristal. Deus nivela gigantes e baixinhos, envolvendo-os com amor igual e os abraça como iguais. Lenda antiga nos conta a história de um círculo onde um dos triângulos se perdera. A roda ficou sem aquele triângulo. A falta do pedaço o forçava a rodar vagarosamente pela estrada. Então o círculo teve a oportunidade de contemplar as flores, apreciar as crianças brincando, conversar com insetos e interagir com os pássaros. Chegou o dia, porém, em que ele encontrou o pedaço que se encaixava perfeitamente naquela falha. Ficou extremamente feliz. Ele voltara a ser um círculo completo. Incorporou o pedaço que faltava e se foi rápido pelas estradas e correu tanto que não conseguiu mais ver as flores, nem conversar com os insetos, nem apreciar as crianças brincando, nem mesmo interagir com os pássaros. Foi nesta altura, caríssimos, que o círculo percebeu que estava rodando rápido demais e que perdera na troca. Então parou, desatarrachou o pedaço que o tornara inteiro e voltou a rodar lentamente. E
aquele círculo foi feliz outra vez, contemplando as flores, conversando com os insetos, apreciando as crianças, brincando e interagindo com os pássaros. Moral da história: é possível nos tornarmos mais inteiros quando nos falta alguma coisa. O homem que tem tudo existe, mas este homem que tem tudo pode ter tudo, mas é um homem pobre. Ele nunca saberá o que é ansiar, esperar, nutrir a alma com sonhos. Jamais avaliará o presente recebido de alguém que ama, que sempre quis e que nunca lhe fora dado antes. Há muito mais integridade na pessoa envolvida com suas limitações do que sabe tirar proveito das próprias falhas. A vida jamais será armadilha montada por Deus para nos derrubar. Quando aceitarmos que a imperfeição é parte de nós e pudermos, como este círculo da história, reverter a nossa realidade humana, então, e somente então, continuaremos rodando e seremos íntegros e, o que é mais importante, seremos filhos do Todo-Poderoso, Criador do Universo. Nos tornaremos filhos amados, se formos corajosos mesmo para amar, fortes o bastante para perdoar, generosos para exultar com a alegria dos outros, entenderemos que existe amor suficiente para todas as criaturas de Deus. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. De todo o coração vos agradecemos. E para vocês, caríssimos, que se encontram além desta câmera, eu rogo a Deus para que derrame bênçãos sobre todas as pessoas, sobre todas as famílias, bênçãos de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, de tudo que existe de melhor, caríssimos. Mas acima de tudo, amor do coração, porque o amor é a rocha que nos protege. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.